Oi pessoal, tudo bem? Sou Fernando Alves Cantini Cardoso, sou pesquisador de doutorado junto ao LAPRON URGS, no GT MathMine. E esse vídeo aqui faz parte de um projeto de divulgação, né, dentro do GT MathMine, vinculado à minha pesquisa de doutorado, né, sobre a sustentabilidade de mineração. E o tópico que a gente vai abordar hoje dentro de projetos de minas, é a comparação entre os métodos construtivos de barragens de rejeito. Então aqui nós temos um exemplo de uma barragem de rejeitos, né, com alteamentos a montante, né, ou seja, montante na direção de cima, né, onde o alteamento é feito sempre sobre os rejeitos já depositados. Então, barragens de rejeitos estão entre as maiores estruturas construídas pelo homem, né, juntamente com as pilhas de rejeito. Ou seja, a disposição de rejeitos tipicamente movimenta grandes volumes, né, de materiais. E elas têm por função, obviamente, a deposição dos rejeitos da mineração. E as características do rejeito dependem muito do tipo de minério e do processamento e do processo de beneficiamento executado, ou seja, o tipo de processos que são feitos no minério, né, físico-químico ou se só com munição, e também na distribuição granulométrica que o beneficiamento objetivo, ou seja, beneficiamentos mais finos vão gerar rejeitos com maiores teores de finos, né, logicamente. Outra característica importante também, às vezes, é a densidade no minério. Metais pesados tendem a gerar rejeito com maiores densidades. Né? E uma observação muito importante, né, é que as plantas de beneficiamento são idealizadas para operarem em ritmo constante. Ou seja, enquanto nós tivermos um projeto de mina sendo executado, né, uma mina operando, a planta de beneficiamento tende a ir gerando rejeitos, ou seja, uma barragem de rejeitos ela tende a receber, né, rejeitos durante toda a vida útil de uma mina, o que pode tranquilamente perfazer-se por décadas, né? Ou seja, um projeto de mina, um projeto de barragem tem que ser ideado pensando em um longo prazo de vida útil, né? E um longo prazo onde ela vai sendo desenvolvida, vai recebendo alteamentos e vai recebendo deposição de rejeitos. Bom, as barragens de rejeitos, elas têm características que as diferem das barragens ditas civis, que são apenas para represamento da água. Uma delas é essa que eu já mencionei há pouco, sobre a vida útil dela, que tem de ser a vida útil em operação, né? Ou seja, ela vai sendo construída durante décadas, né? Bom, segundo Asan e Lee, né, 1,2% das barragens de rejeito apresentaram algum tipo de falha nesse período de 100 anos, de 1910 a 2010, contra apenas 0,01% das barragens civis, né? Isso se deve muito por essa questão de uma barragem de rejeito ela ter o desenvolvimento durante toda a vida, todo um projeto de mina que pode durar às vezes 40 anos, né? Ou seja, então se é um projeto que vai sendo executado ao longo do tempo, diferente de uma barragem apenas para reservação de água ou para regulação hídrica, onde ela só passa a operar depois que ela é finalizada, né? Isso acaba trazendo pode vir a trazer vários problemas durante a execução, né? Principalmente quanto ao controle construtivo, contra alguma alteração de projeto, que é natural que ocorra quando se está trabalhando com um projeto durante décadas, né? É só a gente pensar que a própria mecânica dos solos tem aproximadamente cerca de menos de 100 anos, né? Tanto que o grande pai da mecânica dos solos, Terzaghi, né, atuou na década de 50. Então, muitas barragens que hoje ainda operam, ou que a gente ainda convive com elas, foram projetadas muito antes disso. Bom, quanto aos métodos construtivos, as barragens de rejeito de minério têm principalmente três métodos construtivos, né?
o método de alteamento, que são relativos à direção, né, de alteamento delas, né? O que também já é uma característica que as difere das barragens civis. As barragens, principalmente quando o método é a montante ou linha de centro, ela tem diferentes patamares. Mas, bom, os três métodos principais que se referem aos alteamentos são os métodos de jusante, de montante e o de linha de centro, que nada mais é do que uma mescla entre o jusante e montante, que são os alteamentos normalmente executados concomitantemente na operação. É importante destacar também que existem variações que alternam esses, né? Como eu mencionei, como a vida útil de uma mina é grande e às vezes existem alterações de projetos, é comum que uma barragem comece com um alteamento a jusante, depois varie para uma linha de centro, termine para montante, ou vice-versa, ou temos barragens de linha de centro que, por necessidade de reforço, se reforçaram ou complementaram, né, com alteamentos a jusante, tá? O que hoje é mais comum. Bom, aqui temos então um exemplo típico de um alteamento a jusante, né, onde a partir de um dique inicial, que normalmente pode ser com materiais de empréstimo, né, é feito o alteamento em direção a jusante, ou seja, aqui nós teríamos depositados o rejeito, e em direção a jusante seriam feitos os alteamentos. Esse alteamento pode ser tanto feito com o rejeito já seco, quanto com material de área de empréstimo. Sendo feito com materiais de área de empréstimo, ou seja, uma argila de alguma jazida, ele tende a ter um melhor controle construtivo, o material ele vai ser menos, com uma granulometria menor, maior homogeneidade, né? Tende a ser, pode acontecer o contrário, mas a gente tende a ter um melhor controle construtivo quando são materiais novos de área de empréstimo. Até porque, até hoje, a mecânica de solos ainda estuda muito o comportamento mecânico dos rejeitos de mineração, que são materiais naturalmente artificiais, né? Bom, a figura aqui não ficou ilustrativa, mas o método montante, então a diferença é que nós teríamos um dique inicial e o alteamento, né, todo seria em direção ao montante, sempre disposto o rejeito em cima do próprio rejeito já disposto, né? Então, o rejeito seria seco por exemplo, hidrociclones ou processos de espessamento, né, ou processos de deposição com decantação, e seria feito alteamentos sucessivos a montante, né? A próxima figura vai ficar um pouco mais. Então, aqui no método de linha de centro, né, a gente pode ver que esse método é uma junção, né, entre os dois métodos, onde parte do alteamento é feito sempre a jusante, né, aqui, perdão, só um minutinho, sempre a jusante aqui, e parte do alteamento é feito sempre a montante com deposição sobre o rejeito já disposto, né? Só para lembrar, então, isso aqui seriam o sistema de drenagem interna, né, para evitar a geração de poro-pressão dentro da barragem. Bom, nesse slide, então, aqui nós temos um quadro comparativo entre os três principais métodos, né, onde a gente vê algumas coisas importantes, que principalmente o método de montante é um método que você recomenda que se tenha maiores cuidados, né? Então ele tem menor resistência a abalos sísmicos, não é recomendado para grandes volumes de água, entre outras coisas. E tem como desvantagem baixa segurança contra suscetibilidade e liquefação e pipe, né, que é o carregamento de sólidos. Tudo isso muito em função de ele ser um método onde é feita a deposição do rejeito, o alteamento sobre os rejeitos já dispostos, né? E a gente vê que naturalmente o método jusante é um método mais seguro. E é importante lembrar de que é natural que isso seja, porque o alteamentos a jusante já são os que são utilizados naturalmente para barragens para simples contenção de água, né? Mais para frente eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso, porque afinal então não é feito simplesmente tudo pelo método de jusante. Bom, só complementando então, né? Segundo Rico et al.,
76% das falhas de barragem de rejeito ocorrem em barragens que utilizaram o método montante, né? Recentemente nós tivemos desastre de Brumadinho na barragem de Fundão, mas é importante ressaltar, né, que é natural que essa porcentagem seja alta, porque o método de montante é o método mais utilizado para barragens de rejeito. Tá? Então, é natural que quando se falham mais barragens de rejeito, a porcentagem seja maior no método de montante, porque é um método mais utilizado para barragens de rejeitos dentro da mineração. Bom, para ilustrar então a comparação principal entre os dois principais métodos, que são os mais diferentes, de montante e jusante, eu vou apresentar a seguir para vocês, né, modelos de barragens hipotéticas criadas, onde as dimensões dos taludes, bermas e alteamentos seriam as mesmas e as propriedades do material seriam as mesmas. Esses modelos então foram avaliados frente às análises de estabilidade por análise numérica, né, e analítica, né? Então, utilizando softwares da RockScience. Bom, as propriedades dos materiais elas foram utilizadas conforme, né, dados de levantamento de estudos reais, tá? com propriedades de materiais de barragens reais. Tá? Então aqui nós temos densidade, coesão, ângulo de atrito, modos de elasticidade e coeficiente de Poisson, né? Esses dois últimos aqui importantes para análise numérica, e esses primeiros aqui, também, além da análise numérica, mas principalmente para análise analítica, né, via equilíbrio limite. Então aqui nós temos um exemplo da barragem alteada a montante, né? A gente pode ver aqui que o alteamento sempre dos patamares sempre se deu a montante, ou seja, sobre o próprio rejeito, né? Sendo dividido entre rejeito adensado e um rejeito disposto, que é natural que com o próprio peso do material ele vá se adensando, né? É importante destacar que as geometrias são geometrias usuais que acontecem, eram utilizadas, né, em barragens, com taludes, né, com alteamentos de 10 metros, inclinação de 45 graus e bermas de 5 a 10 metros. Tá? E aqui o alteamento a jusante, né, foi feito tudo vamos dizer assim, em etapas consecutivas, né, mas respeitando as mesmas geometrias de talude. O grande destaque aqui, então, é que a disposição acontece sempre a jusante, ou seja, ela não se dá sobre o próprio rejeito já disposto. Bom, então aqui nós temos o primeiro resultado, então, para a diferença para equilíbrio limite, né, onde isso foi feito pelo método de Bishop. E a gente vê que os resultados foram muito parecidos, né? Mas o que geraria esses resultados parecidos é que a superfície de ruptura, principalmente no método de montante, ela está se dando muito sobre os alteamentos feitos, né? Que seriam com materiais um pouco de maior controle. Provavelmente, se essa barragem tivesse uma geometria um pouco mais, principalmente nos alteamentos menos conservadora, né? E a linha de ruptura se desse sobre o rejeito, esse fator de segurança seria muito inferior. E aqui pela análise numérica, né, via métodos de elementos finos, a gente vê que o resultado também, assim como o equilíbrio limite, foi muito parecido. Bom, então aqui, pelo resumo dos resultados, a gente vê que a variação entre eles foi muito pequena, né? Entretanto, para tornar um pouco mais realista a análise, a gente agora passou a adicionar água e propriedades hidráulicas dos materiais, assim como as propriedades geotécnicas, né, também baseadas em estudos reais. E foi considerado também uma linha d'água correspondente à cota de 87 metros. Vocês vão ver na próxima imagem. Então aqui no exemplo nós temos já inseridos os materiais, né? E via métodos de elementos finitos, então foi feita a distribuição da poropressão dentro do barramento, né? E a definição da linha piezométrica.
para os dois métodos, para o método de jusante, e sendo que aqui a gente consegue observar um acúmulo de gradiente hidráulico, né, em função aqui de estar localizado o dreno de fundo da barragem. Né? Então a gente vê que aqui tem um acúmulo de gradiente hidráulico e é importante destacar que ele está longe da face da barragem, né? O que é um fator que é em benefício à ocorrência de piping, principalmente, né? Carregamento de sólido. Bom, então, definida então a linha piezométrica, né, e a distribuição das pressões, voltamos então para a análise de estabilidade da barragem, onde pelo método de elementos finitos, né, tivemos um valor muito próximo do que antes tinha sido calculado sem a introdução dos parâmetros híbridos. Né. E de mesma forma, pelo método de equilíbrio limite, também um valor praticamente igual ao obtido anteriormente. Bom, agora, para o método de montante, vemos que a distribuição de pressão já ficou um pouco mais, já ficou diferente, né? Já mais próximo da face da barragem, e principalmente a linha piezométrica ela se aproximou muito, principalmente pelo tipo de dreno que foi utilizado nesse exemplo, que se setou, né? Se optou por usar dreno como um exemplo para tornar mais próximo, apenas um dreno de fundo, né? Um colchão drenante, no pé da barragem. Então aqui nós vemos que para o gradiente hidráulico a gente já tem um acúmulo, né, de gradiente muito próximo das faces da barragem. Então, da mesma forma como no exemplo do modelo com a barragem ajusante, foi feito então agora a análise de equilíbrio limite e a análise numérica. Então aqui para análise numérica nós obtemos um fator de segurança, né, de 0,62 e para equilíbrio limite, né, de 0,68. Então, como resumo, nós podemos observar que nesses exemplos em questão, o método de montante ficou muito inferior ao método de jusante. Né? Nós tivemos fatores de segurança muito menores. Tá? É importante destacar que esse é um exemplo ilustrativo, onde não foi possível, de fato, simular, vamos dizer assim, cenários iguais, porque são métodos diferentes. Embora a gente pode tirando algumas conclusões aqui, principalmente que o controle de água, né, o controle de tensões provenientes da água é muito mais fácil, né, é muito mais fácil tu idear uma barragem, até num exemplo simples aqui, que não sofra tanto com problemas de drenagem, no método ajusante, principalmente frente ao método de montante, onde a drenagem tem que ser muito mais bem planejada para se evitar, principalmente os gradientes hidráulicos e uma melhor contenção da linha piezométrica. Tá? Então, esses seriam grandes desafios para o método de montante. Então, principalmente por isso que eu comentei agora, o método de altamente montante ele perde em confiabilidade e ele é um método mais complexo frente aos demais. Tá? Principalmente na situação. Entretanto, né, eles podem apresentar semelhanças, né, quanto em hipóteses secas. Tá? Mas é importante destacar que a hipótese seca é uma hipótese real e que não estaria considerando os cenários críticos. Tá? É importante destacar também, né, que se for que estudos e a prática de engenharia, ela observa que nós aqui no exemplo estamos tratando com uma barragem de cerca de 50 metros, tá? Isso é uma barragem considerada grande. Que o método de montante ele pode ser um método extremamente seguro e de menor impacto ambiental se tratarem de barragens de menor altura e principalmente com grande controle construtivo e controle de drenagem. Tá? Então, nessas hipóteses, nessas situações, a engenharia diz que uma barragem montante é segura e pode ser segura. Agora, o estudo que eu comentei aqui com vocês e a ideia que eu quis passar é que para estudos conceituais com menor carga de projeto, com menor, vamos dizer assim, custos de projetos, as barragens de jusante são barragens mais simples de se trabalhar.
E apenas concluído, então, também nota-se, né, que nos modelos estudados que o sistema de drenagem ele tem um papel fundamental na estabilidade das barragens. Tá? Então, esse é um ponto muito crucial em se atentar quando estamos trabalhando com projetos de barragem. Bom, então aqui estão algumas das referências, né, mencionadas e principalmente outras referências utilizadas para o desenvolvimento desse estudo. Tá bem? Agradeço a atenção.